Eu vou contar que eu aprendi muita coisa, que eu tenho que compartilhar com as people, com as pessoas. Na minha infância, naquela época, imagina, a gente morava no interior, foi criado pela minha avó, meu avô, e não tinha brinquedo. E daí o que nós fazíamos? Nós fazíamos nossos brinquedinhos, justamente quando chovia. Daí a gente pegava as madeiras, cortava as tábuas, cortava as rodinhas, fazia os tratorzinhos e saia brincando. E jogava futebol nos fins de semana, imagina, nós jogava o fim de semana inteiro. Juntava aí uns 13, 14 guri e jogava. Eu gosto de viajar. Hoje eu gosto de viajar bastante. Eu já conheço boa parte do mundo. Eu e a minha esposa, a gente viaja bastante e daí a gente fotografa bastante. E aí começa toda a minha história, desde 85, quando eu comecei a fotografia. Hoje eu vou contar um pouquinho mais da evolução da fotografia da minha época, que eu sei que teve muita transformação nesses 30 anos. Aí eu comecei com uma máquina semi-profissional, que era o meu Swan, uma máquina chinesa, e naquela época existia várias máquinas, vários tipos de filme. Tinha o 110, que era um cartuchinho, o 126, também era um cartuchinho, e o 35mm, que é a máquina que eu usava, era 35mm, que eu tinha um filme de 12 poses, 24 poses e 36 poses. Acho que todo mundo se lembra. Quando terminava o filme tinha que rebobinar e colocar outro. Aí depois, quando eu comecei a fazer foto aqui em Santa Cruz, eu fazia foto para o jornal, para o Rio Vale. Comecei a fazer foto para o Rio Vale, onde que a gente ia para os eventos, fazia as fotos e tinha que correr para casa, revelar o filme preto e branco, né? E imprimir as fotos e levar para o jornal, fazer os fotolitos das fotos. Então eu aprendi também a revelar a foto preto e branco. Então é uma história muito bacana você fotografar, revelar o seu filme e revelar suas fotos. Isso aqui é uma máquina analógica, praticamente a máquina que eu comecei a fotografar. Então vocês imaginam, hoje tudo automático. Naquela época, quando eu comecei a fotografia, você tinha que puxar o filme, fazer o foco, disparar com flash. Eu tinha o Frata 100, aquele flash com a bateria pendurada do lado, em cima, e a coisa acontecendo. Um exemplo, o noivo entrando na igreja, a noiva entrando na igreja, você tinha que fotografar, fazer o foco, puxar o filme, né? E aí tinha 36 poses. Aí você chegava no final, às vezes na metade da cerimônia, você tinha que rebobinar o filme. Tinha que rebobinar o filme, abrir a máquina, colocar outro filme, fechar, né? Aqui tem um filme. Abrir a máquina, colocar outro filme e continuar fotografando. Assim era. E também era bom. Era uma máquina analógica do filme. A gente, para fazer alguma foto diferente, a gente tinha que criar. E antes de criar, a gente tinha que enxergar a foto pronta. Você tinha que ter lá na mente o que você queria fazer. Então, a gente podia comprar os filtros prontos ou fazer os próprios filtros. Onde muitas vezes tu pegava um papelão, cortava e aproximava da lente. E fazia o efeito que você queria. Fazia o coraçãozinho, fazia o soft, aquele suavizador em roda. E aí depois eu aprendi a fazer as montagens. As montagens que era, um exemplo, o noivo ficar com 3 noivas, mas era tudo truque de iluminação. Só que a gente tinha que fazer. Isso se diferenciava. Tinha muita gente que não fazia ou não sabia fazer. Eu sempre fui muito curioso e muito... Eu sempre queria fazer coisa diferente. Então por isso que eu ganhei meu espaço aqui em Santa Cruz. Na época a gente pegava o negativo, tudo no escuro, botava no aspiral e aí a gente tinha um caninho onde é que botava um peso na ponta e revelava. Ou também tinha esses aspiral, né, que você botava num tubinho de revelação, fechava e agitava. Cada 30 segundos tinha que mexer pra prata sair onde é que estava a luz, que daí fazia a foto, as imagens.
E aí depois de 10 minutos ou 8 minutos, conforme a temperatura do químico que tinha, você tirava o negativo e secava, lavava ele, secava ele com o secador e ia para o ampliador para revelar as fotos, que eu vou mostrar no passo seguinte. Ó, aqui está o ampliador, já está com o negativo posto, onde que ligava, aqui embaixo ia o papel, e o tamanho da foto, conforme tu queria maior era mais alto, mas menor era mais baixo. E aí você regulava, fazia um testezinho, fazia um teste para ver como é que estava a exposição e você ia para a revelação. Aí se ligava a luz vermelha, uma luz vermelha suave, porque você podia usar a luz vermelha para a revelação do papel, a luz verde para a revelação do filme, ok? Então, depois que você pegava o papel fotográfico, você largava na bandeja onde tinha químico de revelação, e aí você balançava ela, né? Aí depois você pegava a pinça, tirava do revelador e botava na lavagem. Mas o grande segredo é quando você revelava a foto e via a imagem aparecendo, que era o milagre da imagem surgindo. Era muito, muito bacana. As primeiras vezes assim, era muito interessante. Quando você botava o papel branco no químico e a imagem ia surgindo. Era muito fantástico. E aí você, quando a imagem surgia, você deixava mais tempo ou menos tempo, até chegar no contraste que você imaginava que você queria a sua foto. Acho que foi 2002, quando eu troquei todo o equipamento do analógico para o digital, quando eu parei de usar o filme para usar o cartão. Então foi uma mudança muito, muito radical, porque é o seguinte, eu comecei com uma máquina e eu já tinha que, graças a Deus a gente sempre tinha muito trabalho, e eu sei que em uma semana eu comprei 2 máquinas novas digitais, porque não usava mais o filme, não precisava mais usar o negativo. Era muito mais fácil você fotografar com a câmera digital, porque você fazia a foto e já enxergava o arquivo pronto. E aí você podia regular o equipamento para a foto ser mais clara ou mais escura. Então tinha um tom que você regulava o seu equipamento para isso. Quando as pessoas vinham para escolher as fotos, elas tinham a opção de escolher as que elas queriam, certo? Então, na verdade, a gente vendeu muito mais foto, porque a pessoa enxergava a foto na tela do computador grande e ela comprava mais na emoção, que daí facilitou muito o nosso trabalho. Às vezes os eventos que a gente fazia 100 e poucas fotos, começamos a fazer 200 e poucas fotos de cada evento. E assim foi indo, a facilidade do equipamento digital. No sistema analógico, você tinha o filme de 12 poses, 24 poses e 36 poses. No nosso caso profissional, a gente sempre usava o filme de 36 poses, mas só que sempre tinha aquela curiosidade para revelar o negativo, revelar as fotos daqui uns dias, porque sempre você tinha que levar para o laboratório e para ver se ficou tudo certo, se ficou bom. Lógico, a gente tinha a técnica e eu tinha experiência de como fazer boas fotos no analógico também, entende? Só a diferença hoje no digital, você não precisa esperar 2 dias, você pode fotografar e já enxerga o arquivo. A diferença é essa, que o digital vem facilitar muito a vida do fotógrafo. Lógico, tudo isso tem um preço. A gente teve exatamente um treinamento, a gente chamou uma pessoa para nos instalar o Photoshop no computador, para nos ensinar a manipular as fotos, porque ninguém sabia. Então a gente tudo foi aprendendo, fazer os efeitos, duplicar a foto, a escrever nas fotos, tudo isso a gente aprendeu fazendo curso, Photoshop, né? Hoje tem muitos outros programas. Hoje eu mostrei o processo para vocês da revelação do ampliador, da revelação do negativo, né? Onde que eu via a foto nascer, né? No quartinho escuro que eu ligava a luz vermelha, bem na penumbra para não velar o papel, na luz verde para não velar o filme. E hoje, pessoal, eu posso mostrar para vocês o processo digital.
Oi, pai. Dá um tchauzinho aqui. O que tu tá explicando aí? Estou explicando o processo da revelação digital hoje. Ah, é? É, que é mais rápido que na época quando eu comecei, com a época do analógico. Ah, tá. E tá legal de fazer esse trabalho da faculdade da Lu? É, hoje tá legal. Ela não bota só nada. Não, mas é que na verdade é uma coisa que eu vivi, né? Uma coisa que passou na minha vida. Desde a época quando eu comecei até hoje. A evolução, eu sei contar, eu sei muita coisa que eu passei, né? Então por isso que eu tô contando o que eu passei. Bom pessoal, agora eu vou mostrar a facilidade que a gente tem hoje em revelar uma fotografia ou um arquivo digital. Quando eu comecei a revelação no aviador preto e branco, era horas que você precisava para uma foto ficar pronta. Hoje ela fica pronta em torno de 3 minutos e 20 segundos, depois que você baixou ela para o computador e puxa ela para o laboratório digital. Aqui está o arquivo digital, que a gente selecionei o arquivo. Agora puxei os arquivos, onde que eu vou fazer a correção e vou revelar no laboratório Noritsu, o revelador, o branqueador, o segundo tanque, e depois vem a lavagem. E aqui ela seca automática, e quando ela sai aqui o processo está pronto. Esse é o processo de hoje, um processo bem mais fácil, bem mais rápido e mais eficiente. Eu posso dizer para vocês, eu posso afirmar para vocês que pela minha experiência do analógico para o digital até hoje, que a fotografia só tem uma maneira de você fazer, é fazer ela através da luz, através da iluminação. Hoje, das câmeras fotográficas, o que está substituindo as câmeras fotográficas é o celular. O celular está cada vez melhor em definição, onde que as máquinas amadoras já não existem mais, somente as profissionais. É muito difícil você encontrar na loja, uma loja que vende máquinas amadoras. Essa aqui é uma das primeiras máquinas semi-profissionais que eu comecei na era digital, porque na época não tinha a câmera digital profissional. Logo na sequência entrou, mas as primeiras câmeras digitais foram essas aqui. Lógico que depois a gente adquiriu outras câmeras também profissionais, a Canon, que nem hoje a gente usa Nikon e assim por diante. A conclusão que eu chego, que a história da fotografia, ela sempre vai ser uma arte. E o olho do fotógrafo que vai registrar a arte. Então depende do dom, da capacidade, da atenção, do cuidado que você tem que ter em registrar os momentos que você quer deixar para a eternidade.